Olá, estamos começando mais um Papo de Imprensa, mais uma semana aí abençoada com entrevistados especiais. E hoje, Gilmar Meneghini aqui nos nossos estúdios, contar um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua profissão, um pouquinho da sua trajetória profissional, pessoal. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado. Agradeço, já começo agradecendo. Ótimo, obrigado a vocês pelo convite. É um prazer pra gente, né? Um canal Sim. que está aí no mercado e que num segmento que é tão importante para o setor e para o nosso negócio. Tão importante, as pessoas às vezes nem têm noção do quão importante é, né, Gilmar? É verdade, é verdade. Muito interessante. A gente já começa o Papo de Imprensa assim. Quem é Gilmar Meneghini? Conta para quem está nos acompanhando aí. Então, é uma história interessante. Eu sou um catarinense que estou no Mato Grosso há 2 anos, mas eu tenho uma história profissional desde os 14 anos de idade. Desde muito cedo eu resolvi que nasci de uma cidade muito pequena no interior de Santa Catarina, que morava ainda no interior dessa cidade. Então, era uma cidade muito pequena. Mas desde sempre me vi trabalhando no comércio, de alguma forma, né? Então, com 14 anos, eu me lancei a ir buscar trabalho. E aí a minha história começou, a minha jornada. Hoje estou com 47. Passei por muitas experiências, mas fiquei por 18 anos trabalhando no grupo, onde eu comecei desde a primeira função, a função mais primária do grupo, e acabei como diretor-geral. E aí depois passei por experiências de fundo de investimentos em São Paulo. Sim. E aí até que no fim, resolvi aceitar um convite para vir para o Mato Grosso, para entender esse Mato Grosso mais de perto, né? Conduzi uma companhia aqui, que é o Grupo Rota Oeste. E aí, de fato, eu já conhecia o Mato Grosso, já tinha vindo várias vezes, mas vim entender de perto esse Mato Grosso. Então, está sendo muito interessante essa experiência aqui. Há quanto tempo em Mato Grosso? 2 anos no Mato Grosso. Sim. 2 anos que eu estou no Mato Grosso. Parece que eu estou há uns 10 já. Sério? Mas eu acho que o povo daqui é muito assim, né? Já virou tudo, virando família, vai virando amigo, vai aconchegando. É muito diferente. O Mato Grosso é muito diferente nesse aspecto. Eu falo para amigos e para as pessoas que estão trabalhando, vindo trabalhar com a gente. Tem muitas pessoas que estão vindo de fora, que essa característica é muito marcante no Mato Grosso, né? As pessoas aqui recebem muito bem, Cuiabá especialmente, mas de forma geral todo o Mato Grosso. A gente atua em todo o Mato Grosso e também a nossa companhia atua em outros estados aqui do Centro-Oeste. É muito interessante como é diferente a relação aqui entre as pessoas, como você é muito bem recebido. Logo você fica amigo de muita gente e isso facilita muito. Com certeza. E aí vamos falar, até foi uma coisa que eu falei nos bastidores, né? O que um presidente faz, ou o que ele não faz, né? Quantas funções é um presidente? Eu até te falei que fiz essa pergunta e te falei, alguém já te fez essa pergunta, né? E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho desse nosso bate-papo, dessa informação para as pessoas. Eu acho que nunca ninguém me fez essa pergunta, né? Eu também nunca parei para pensar o quantas coisas a gente faz. Mas eu acho que o mais importante de quantas coisas você faz é quantas pessoas você tem ao seu lado te ajudando a fazer, né? Acho que o grande desafio de um líder, não importa muito a posição, obviamente, quanto a posição vai afunilando cada vez mais, você tem uma responsabilidade maior, você tem que dominar muitos assuntos, mas o importante é você ter pessoas ao seu lado que consigam te ajudar nas decisões, né? Que tenham conhecimento. Então, se fosse possível dar o conselho para alguém, é que você se cerque de pessoas que tenham condições de te ajudar, né? E especialmente que você tenha um modelo de gestão. Eu brinco muito na companhia, e isso eu levo para a minha vida profissional, que não deve existir hierarquia no diálogo, no acesso. Você tem que ter muita disponibilidade para você poder sugar o máximo de conhecimento, sugar o máximo do que as pessoas podem contribuir. Porque muitas vezes as empresas criam uma hierarquia, ou os próprios profissionais criam uma hierarquia e criam uma distância. E essa distância que não é legal, essa distância que não faz bem. E aí, quando você vê, você faz um monte de coisas e sozinho, né? E o segredo é você poder fazer muita coisa com muita gente junto. E aí as pessoas se desenvolvem também. Você trouxe uma fala que todo mundo que a gente vem conversar aqui, eu sempre falo sobre isso. Que toda profissão, ela só existe porque existe um problema. Eu sempre falo, né? Toda profissão, todo serviço, uma vez que ela foi criada, uma vez que ela começou em algum momento, sabe-se lá quando, Sim. foi porque houve uma necessidade. Sim. Aconteceu uma situação, aconteceu um problema, a falta de alguma coisa, que aí alguém viu uma oportunidade e falou, opa,
por que não ser desse jeito? Ou é porque existe essa fila, né? Ou é porque que não funciona desse jeito? Sim. A gente precisa criar o equipamento, a gente precisa criar o medicamento, a gente precisa criar uma solução. E é justamente sobre isso, né? Eu acredito que dentro, né, de grandes empresas, imagina a quantidade de problemas, né, que vem e que através desse problema se cria-se uma solução e essa solução vira o grande brinquedo, né, a grande estrela de uma empresa. Na maioria das vezes, todas as soluções que o mercado criou, né, a gente se fala muito hoje de startups, de novas soluções, né, de tudo, mas normalmente elas saem de um gap ou de uma dificuldade que tem no mercado, né? Muitas soluções que saíram aí de tecnologia foram porque havia uma dificuldade. Alguém estudou essa dificuldade e falou, puxa, vamos criar algo para suprir essa necessidade e com isso gerar um novo negócio. Na companhia, um CEO, um presidente, ou um diretor, um gerente, qualquer um que esteja nesse nível, ele tem que ter esse pensamento, sabe, de como eu posso olhar para a minha companhia, ver os gaps que eu tenho dentro dela e criar soluções inteligentes a partir desse gap. Eu acho que esse é o grande desafio do profissional de hoje. No passado, ele era muito mais contratado para fazer determinadas tarefas, né? Você, olha, você foi conversado para fazer isso, entrega muito bem, isso está muito bem. Hoje não, hoje você espera de um profissional que você consiga resolver, que você consiga trazer outras soluções. E aí, volta aquilo que nós estávamos falando. Você sozinho não consegue fazer isso. Isso é muito difícil. Tem que ter pessoas boas ao seu lado, você tem que estar bem cercado e criar um ambiente para isso. O ambiente tem que ser bom, o ambiente tem que ser saudável, o ambiente tem que ser, eu costumo dizer na companhia, a gente tem que ser muito dedicado, mas tem que ter um ambiente saudável, né? Tem que ter a disciplina com o ambiente saudável. E esse ambiente saudável, né, é importante falar que ele é composto um pouco de tudo, né? Não adianta a gente ouvir se falar muito antes, assim, um bom profissional é aquele que vem e deixa os problemas fora da empresa. Né? Hoje a gente sabe que felizmente a gente tem esse discernimento já de entender que o ser humano ele é único e que se ele não estiver bem dentro da casa dele, se ele não estiver bem de saúde, se ele tiver com problema emocional, né, que hoje se fala muito sobre isso, eu até quero explorar isso um pouquinho mais nos próximos blocos aí, ele não vai produzir, ele não vai entregar. Então esse ambiente ele é composto de todas as pessoas, cada pessoa importa. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E essa diversidade de pessoas dentro de uma companhia é que faz uma companhia diferente. Né? A maioria dos líderes tem a ambição de contratar pessoas muito parecidas com ele. Esse é o grande erro. Você tem que contratar pessoas que não são parecidas com você, porque essas pessoas que vão fazer o contraponto. Essas pessoas que vão trazer para você um outro pensamento diferente do seu. É mais desconfortável, porque são pessoas que vão te questionar mais, mas é muito produtivo, é muito mais criativo e se ganha muito com isso. Quando a gente traz essa questão sobre o ambiente, sobre as pessoas, e aí você me trouxe uma coisa que eu quero até entender como é que funciona isso. Cada ideia conta, certo? Você falou que trabalhar, né, trazer... E quando a gente pensa assim, e eu acho muito interessante que essa nova mentalidade das pessoas agora, de ouvir, né? Acho que nada mais importante da gente ouvir aquela pessoa que está lá na ponta, né? Que é a atendente, que é a telefonista, um vendedor, as pessoas que estão na ponta. Essa mentalidade que mudou com o tempo, porque não era assim, né? Sabemos que antes existiam aquelas coisas mais fechadas. E queria que você trouxesse um pouco como funciona isso lá dentro, né? Do trabalho de vocês, e, enfim, dentro dessa operação que existe hoje. Eu costumo dizer para o meu time, principalmente para a minha liderança, que a gente precisa estrategicamente estar presente em todos os ambientes da companhia, né? O que eu quero dizer com estratégico? Você, porque muitas vezes na sua função, você, como um diretor ou como um gerente, enfim, você tem atribuições, né? E você não toca muito mais aquele operacional da base que você tocou muitas vezes lá no passado. Mas você precisa entender isso. Então, eu faço até um exercício na companhia que eu trabalho, né? Que eu fico numa sala. E eu costumo dizer que sala no tempo emburrece, né? Por quê? Porque você fica fechado, você se acha o dono da verdade, fica ouvindo muito assuntos por terceiros que trazem, e você tem pouca experiência própria de entender isso, se de fato ele está acontecendo e qual é a sua leitura. Então eu tenho como hábito, lá na companhia do trabalho, nós temos várias filiais, né? O Grupo Rota Oeste tem mais de 10 filiais, mas onde a gente fica, que aqui no Distrito Industrial, nossa matriz ela é muito grande, ela tem 16 mil metros quadrados e tem uma grande área de
de oficina, onde recebe os caminhões Scania, as marcas de onde. E normalmente, quando dá umas 4 horas da tarde, um horário de manhã, eu saio da minha sala, eu vou caminhando e vou para a área de serviços para falar com o motorista ou para falar com o mecânico. Nós temos um programa lá também, amanhã até a gente vai fazer a formação, que é um programa que a gente chama Rota do Futuro. A gente forma jovens de 18 a 25 anos para esses jovens terem a primeira oportunidade de trabalho, que é uma das coisas que também eu acredito muito nisso. E aí você vai e conversa com esse jovem que está chegando, conversa com esse funcionário, o nosso colaborador que está lá dentro há tempo, pega a percepção dele, você conversa com o cliente. Aí a hora que você vai debater sobre isso, você consegue pegar o calor das coisas, de verdade. E você faz a sua própria... cria o teu próprio conceito, né? Eu costumo dizer aqui, como é que você cria conceito sobre o assunto? Você lê, você escuta, você lê um jornal, você lê um livro, você assiste um canal, né, como do Agro aqui, se quiser criar conceito sobre agro, e aí você vai juntando dados e fatos e você monta a sua opinião sobre, né? Então assim é dentro da companhia também, você precisa saber navegar, ouvir as pessoas, que é um exercício hoje complicado, porque hoje é tudo muito rápido, né? Eu costumo dizer que para o futuro o principal ativo vai ser o foco, né? Você ter a capacidade de criar foco, porque hoje tudo acontece muito rápido e nós estamos num mundo que você tem que saber de tudo ao mesmo tempo. E isso tem que se ter muito cuidado, porque senão você perde a essência ou perde a profundidade de algumas coisas que são importantes, especialmente numa posição de liderança, não importa qual é ela que seja. Então essa oportunidade que você tem de navegar dentro da companhia e entender e fazer leitura e ter um olhar crítico sobre as coisas, né? Aquele olhar crítico é aquele olhar que você consegue olhar para aquilo que está acontecendo, mas além disso, o que isso pode trazer, quais são os impactos, por que isso pode ser positivo, por que isso não pode ser negativo. Então, fazer as perguntas, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a minha maior habilidade que eu mais tenho que desenvolver na minha função, e vale para quem está na função, é saber fazer perguntas, mais do que as respostas. Então, perguntas bem feitas trazem respostas bem elaboradas. Então, eu acho que esse é o grande desafio e é a grande oportunidade do líder. O líder que perceber que quanto mais ele transitar e mais ele criar ambiente para que as pessoas sentem assim, porque não adianta você transitar se você estiver de cara feia, se você não tiver capacidade de trazer as pessoas próximas de você, também você não vai colher. Então você tem que transitar, mas tem que transitar de uma forma que você possibilite que as pessoas tenham acesso a você. Isso é muito importante. E estar disposto a ouvir, né? Porque muitas vezes pelo menos eu acredito que você deve viver isso, das pessoas quererem falar, e elas mesmas não se ouvem, que dirá os outros. Esse é o desafio do líder, né? E ainda mais nessa correria. Então é um exercício muito grande, né? Eu faço o exercício hoje de ir para as reuniões sem celular, sem computador, somente... Para quê? Para você estar ali naquele momento, para você buscar o máximo de oportunidade. Então, quando você vai conversar com um fornecedor seu ou com um cliente seu, você tem que fazer esse exercício mesmo de ouvir. E aí, quando a pessoa começa a colocar os assuntos, é importante você buscar mais, né? O que mais ele tem aí que talvez nem ele esteja percebendo. E a gente já colheu coisas muito boas. Eu já colhi coisas assim bem interessantes da base da organização, que trouxe decisões importantes para frente. Essa questão do foco, né? Até que eu queria que você explorasse um pouquinho mais. Isso daí é uma coisa assim, porque é uma habilidade que a gente precisa explorar cada vez mais, né? A gente precisa, nunca vai estar bom, né? Sempre a gente vai estar buscando. Isso daí é uma coisa que existe desde lá da juventude, já sempre foi assim uma coisa, uma determinação sua, ou foi acontecendo, como foi isso? A história é a seguinte, por que muito cedo eu resolvi trabalhar, né? Porque eu trabalhava na agricultura e eu nunca me via lá. E com 9 anos de idade eu perdi meu pai e meu irmão. Muito cedo. E aí eu disse, assim, isso levou depois de tempo. Hoje eu estou falando isso, mas isso levou depois de tempo. Chegou um momento que eu fiquei muito perdido no que eu iria fazer. E eu ouvi de muitas pessoas assim, não vai dar certo, esse cara não vai dar certo, não vai dar certo, esse menino não vai dar certo e tal. E em um determinado momento da minha vida, eu não sei explicar direito muito porquê, mas virou a chave que eu falei o seguinte, talvez eu tive a melhor educação, isso não tenho dúvida. Eu tenho uma mãe,
Tive meus irmãos, meus pais, que são uma família maravilhosa, eu tive a melhor educação. Isso não tenho dúvida. Da questão da ética, da dedicação e tal. E aí eu me vi pensando o seguinte, qual é a maneira que eu tenho de me diferenciar? É me dedicar mais do que a média e focar. Né? Então, assim, isso vem desde lá da minha... Eu me lembro dos meus 16, 17 anos, que eu coloquei na minha cabeça o seguinte, talvez eu não consiga ser o cara mais inteligente, né? Eu não me achava isso, mas é o seguinte, mais dedicado não vai ter. Então, foi mais ou menos isso que foi colocando. E aí eu comecei a colocar muita dedicação. E eu acredito até hoje, eu acredito em duas coisas, disciplina e dedicação. Né? Eu acho que é um grande problema que a gente enfrenta nas companhias, ou mesmo quando eu converso com muitas pessoas, eu gosto muito de estar com jovens. Agora, 2 semanas atrás, eu estive em São Paulo, encontrei com meus ex-trainees, eu tinha vários trainees lá na empresa que eu trabalhava em São Paulo, de 18 a 25 anos, meninos que estavam desenvolvendo a vida e que alguns ainda eu faço algum trabalho com eles de trocar ideia da carreira, do que fazer. E o que eu sempre falava para eles é o seguinte, disciplina é muito importante. Outra, uma certa indignação. Indignação é o seguinte, você está vendo que não está funcionando direito, não se acomode, né? Nós estávamos conversando antes, aí esse não é meu setor e tal. Não tenha esse pensamento, fala como eu posso contribuir, né? Como eu posso contribuir? Porque só você ganha. Então, voltando lá, por que isso surgiu? Ele foi surgindo porque eu vi a necessidade que para mim me destacar no mundo de negócios, e isso eu estou falando quando eu era vendedor. Não é no momento que eu estou hoje ainda que eu precisava ser o melhor. Vou te dar um exemplo, eu estava no mercado um dia, logo que eu mudei para Cuiabá, eu e minha esposa estavam passando as compras no mercado, e a pessoa que estava atendendo, ela estava muito triste, assim, né? E meio de uma forma, jogando meio que os alimentos, assim, e tal. E a minha esposa tem um conceito muito que alimentos tem que cuidar, ele, afinal de contas, é algo que você vai colocar para dentro do seu corpo, né? Então você tem que ter todo o maior cuidado. E aí a gente saiu do mercado, ela falou, puxa, olha, ela está extremamente desanimada e tal, deve estar trabalhando domingo, não é isso que ela quer, coitada dela. Eu falei para minha esposa, mas então, a próxima oportunidade dela vai depender de como ela nos atender ou atender qualquer outro. Porque alguém vai chegar aí e vai falar, caramba, que pessoa simpática, como ela atende bem, num domingo, e ela está com essa vontade toda, vou levar ela para trabalhar para a minha empresa, ou ela pode abrir uma oportunidade dentro do negócio dela. Então, assim, não importa se você está num momento que não é muito legal, ou se está fazendo aquilo que você não gosta muito, mas o teu próximo passo vai depender muito da sua dedicação que você vai fazer agora. Faça o teu máximo agora, dê o teu melhor. Né? Não faça o suficiente, dê o teu melhor. Mesmo que isso, você saiba que não é aquilo que você quer para a tua vida. Você falou uma coisa importante, disciplina, dedicação, a gente falou sobre foco. E aí você trouxe vou fazer um paralelo com isso, com a juventude. Né? Você disse que existe um projeto, né? Eu queria até que você falasse um pouquinho sobre esse projeto e sobre essa oportunidade, né? Que muitos vão abraçar e outros vão só fazer por fazer. Né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho do projeto, até trazendo um pouquinho, né, de como começou, qual é o objetivo dele, e aí trazer a tua visão sobre isso. Bom, acho que eu costumo dizer para gente que trabalha junto e tal, que na posição que a gente está hoje no executivo, o que ele pode mais deixar, o legado maior que ele possa deixar é dar oportunidade para as pessoas que se dedicam. Né? Porque assim, todos nós tivemos em algum momento alguém que nos ajudou no sentido assim, abriu alguma porta, mas daí para frente é com você, né? Ele abriu a porta e você tem que se dedicar e mostrar o teu resultado. Bom, na companhia, no Grupo Rota Oeste, sempre houve um sonho de que a gente pudesse formar pessoas, né? Formar pessoas, nós temos hoje muitos técnicos, né, mecânicos, são mais de 200 e poucos mecânicos, entre mecânicos das duas marcas, a John Deere e da Scania. E a gente sempre viu uma dificuldade dessa mão de obra qualificada. Junto disso, sempre teve uma ideia de que, de alguma forma, a empresa pudesse contribuir para isso. E aí, há 2 anos atrás, mais ou menos, eu olhei para essa dificuldade junto com a nossa gerente de pessoas, a Nádia, e a gente começou a debater como que a gente poderia estruturar isso. Né? E aí começamos a buscar saídas. Então, puxa vida, como é que a gente faz? Vamos montar um curso, mas esse curso tem que ter qualificação, tem que ter qualidade, né? Tem que de fato formar. E foi indo, e aí surgiu um projeto chamado Rota do Futuro.
Então, esse projeto é em parceria com o Senai. A gente procurou o Senai e falou assim, nós queremos formar pessoas, mas nós queremos formar dentro da nossa organização. Por que disso? Porque a gente queria já, como a primeira oportunidade dele, ele vivenciar uma organização. Né? Muitas vezes o jovem chega, vai trabalhar, ele nem conhece muito como funciona uma organização. E não importa o tamanho dela, né? Pode ser uma loja, ou 2, ou 3, isso não importa. Mas ele tem que conviver com essa organização. Então, nós fechamos uma parceria com o Senai, montamos um curso de 400 horas aulas, imagina que é quase uma pós-graduação. São muitas horas. São muitas horas aula. Podia ter essas horas aqui no meu programa, né? Inclusive, poderia, né? Também, eu tempo aqui eles dão um jeito de ser rápido. Eu acho justo. Então, são aulas técnicas, né? Hoje a condição mecânica é eletrônica, né? Tudo é computador, tudo é módulo, então tem aula técnica, aula de elétrica, de injeção, de motor, de tudo. E além disso, a gente colocou também algumas aulas para esses meninos para falar sobre carreira, sobre futuro, como vai fazer. Amanhã não, hoje à tarde vou estar com eles, falando um pouco sobre isso, né? Eles vão se formar amanhã, essa é a terceira turma, falando sobre a importância disso, como eles devem tentar administrar bem essa oportunidade que ela está fazendo. Então, esses jovens vêm para a gente paga uma bolsa de estudo, faz uma seleção, né? O Senai tem um papel importante porque ele faz a seleção, ele nos ajuda a trazer esses jovens. A gente traz esses jovens para dentro da companhia, paga uma bolsa de estudo para eles por um período, por esse período que eles estão fazendo o curso, eles não são nossos colaboradores nesse período. E aí eles começam a desenvolver. Nós temos, dentro da nossa companhia, nós temos lá um professor, que é o Jauri, está há muitos anos com a gente, há 26 anos, e ele conhece tudo disso também. Então ele foi preparado e ele dá essa aula para esses meninos junto com os instrutores do Senai. E aí depois disso, no decorrer, a gente começa a selecionar as pessoas que podem fazer parte do nosso time. Né? E para o nosso orgulho, dessas 2 primeiras turmas, que foram quase 50 jovens, foram 40 jovens, 37 nós contratamos. Olha só. 37 estão com a gente. Então hoje se encontra lá dentro da companhia jovens que estão na área administrativa, porque começaram a fazer o curso mecânico, mas a gente começou a identificar que o potencial dele era outro. E aí a gente direcionou para outra frente. Mas ele fez todo o curso, ele está lá como cara administrativo, mas ele conhece mecânica. Isso vai ser importante, porque em algum momento da vida que ele crescer, e ele for para um cargo dentro da companhia ainda melhor, ele vai poder falar da base, ele vai poder entender. E então está sendo um projeto assim gratificante da minha história profissional. Já fiz alguns projetos, às vezes eu acredito muito nisso. Acredito muito que o primeiro emprego é um grande passo, né? Acho que se o Brasil olhasse um pouco mais pela educação técnica, que ela é super importante, porque é ela que gera a primeira oportunidade, né? É aquela formação básica. Então, acho que como empresa, e aí como executivo, onde que você tem algumas possibilidades de gerar algumas oportunidades, é ótimo poder fazer isso. E aí a oportunidade, né, e eu acho super interessante, estou até feliz em ouvir isso, porque do jovem estar ali inserido dentro de uma empresa, aprendendo o que ele vai levar para qualquer lugar que ele for, porque ele só vai crescer, só agrega para ele, e ao mesmo tempo ele já entender da organização. Então ele já está fazendo parte, ele já está entendendo, não é aquela coisa. E a quantidade de tempo que vocês economizam também, né? Porque querendo ou não querendo, na outra forma mais tradicional, o processo de você inserir, às vezes, a pessoa dentro da empresa, se o cara já não é uma pessoa muito... E mesmo tendo muito conhecimento, é complicado, porque às vezes o conhecimento que ele tem não é o conhecimento que vai ser aproveitado dentro da empresa. Eu acho que é mais uma oportunidade, né? E assim, claro que quando você tem algumas funções que você traz pessoas também com bom preparo, que você precisa e tal, mas é importante, no meu ponto de vista, gerar a primeira oportunidade, né? Depois disso, se ele souber tocar a carreira dele, ele entender que se ele tiver uma boa dedicação, se ele continuar estudando, porque isso é uma coisa que não pode parar, ele vai ter os próximos passos. A vida vai oportunizar ele os próximos passos, né? Vai ser natural. Sim. Então, acho que é muito bacana. Claro que ganha-se um tempo com isso, é importante. Sim. A cultura também, né? A pessoa já entende a cultura da empresa. Todo mundo que eu acho que muda de empresa sabe que no primeiro momento a maior dificuldade é a cultura, né? Você chega numa nova empresa e fica naquele primeiro momento, como é que funciona aqui? O que eu posso? O que eu não posso? Né? Como que as pessoas tratam? Como é que não tratam? Acho que isso é muito importante. Eu tenho uma curiosidade, assim, pessoal, mas eu acredito que seja talvez uma curiosidade de muita gente.
Quando a gente pensa em missão, né? A gente vê lá na empresa, a gente tem lá missão, visão e valores. E aí, muitas pessoas nem param para pensar, qual é a minha missão, né? E aí eu queria que você trouxesse dentro da sua experiência o alinhamento aí da tua missão, da missão do Gilmar, com a missão do CEO, do presidente, né? O quanto isso está sendo, o quanto isso é alinhado, que é justamente sobre essa cultura da empresa, né? Sim. O quanto é importante dizer assim, da minha missão estar alinhada ao propósito daquela empresa que eu estou inserido. Olha, essa é uma pergunta muito importante, porque isso basicamente define a tua felicidade e a tua satisfação ou o seu sucesso na função, né? Porque se você não estiver alinhado com os princípios, né? Se você não estiver alinhado com aquilo que você acredita, obviamente que numa posição de CEO, você tem que tomar decisões que nem todas elas são agradáveis, né? A maioria não são, elas são decisões difíceis, mas é importante que ela tenha no princípio como o foco de fazer o bem, né? Eu acredito assim, às vezes a gente discute com pessoas e tal, eu falo, puta, ela pode não estar com toda a qualificação, mas ela é do bem, ela quer fazer, então nós temos que gerar oportunidade. Voltando para essa questão, né, de como é que fica você, ser humano, você, teus princípios, como você, como presidente ou como CEO. Esse alinhamento é muito importante. É um grande desafio, mas ele é muito importante. O que eu penso sempre? Primeiro que, quando você chega numa companhia, ela tem a sua cultura e você precisa continuar e fortalecer os pontos fortes, mas você também, como CEO, você coloca um pouco o seu jeito na companhia. Então, assim, você vê companhias que elas são extremamente duras e tal, e quando você olha para a liderança, ela é. Companhias que ela é extremamente fria, calculista, quando você olha para a liderança, ela é. Então, você tem que saber trabalhar muito isso, tem muita sensibilidade isso. E muitas vezes tem que pensar, medir muito o reflexo das suas ações, né? Porque as pessoas olham muito o teu comportamento, mais que o teu discurso. Um bom líder é aquele que lidera muito mais pelo exemplo do que pelo aquilo que você fala. Então, você tem que equilibrar, entender as necessidades da companhia, entender as necessidades do acionista, do sócio, do dono, de quem for, e transformar aquilo para baixo de uma forma leve, mas objetiva, com disciplina, com data, com dia. Eu brinco que eu sou muito chato com isso, né? Vamos combinar os prazos. Nós podemos levar tempo a discutir, mas nós temos que combinar os prazos, que são muito importantes. Mas tem que ser de uma forma leve, tem que ser de uma forma natural. Então esse é o desafio, e você vai encontrando o tempo desse jeito. Ele não tem uma receita pronta, é o tempo e a tua capacidade de fazer leitura e sensibilidade também. Contar um pouquinho pra gente do que está vindo, do que vai acontecer. Muito bom. Nós brincamos lá na companhia que a gente é meio inquieto, né? A fama lá é de a gente ser inquieto. Nós temos uma área de inovação na companhia, no Grupo Rota Oeste, que chama Innovation. Uma área que há 2 anos foi criada buscando criar soluções para o nosso segmento, né? Nós estamos ligados diretamente ao agronegócio, né? 90% do que a gente faz negócio hoje é como agronegócio. Então, nós vamos tentar criar soluções para que a gente desse velocidade a isso. Saiu vários projetos, mas tem 2 que são muito importantes. Nós adquirimos 4 óculos. Esses óculos são o óculos similar ao Google Glass, são óculos inteligentes, né, que você coloca ele no mecânico que está lá no campo. Então nós temos um mecânico que vai até a máquina, dentro da fazenda, para olhar o que está acontecendo com a máquina, com uma motoniveladora ou fazer revisões. Esse mecânico vai equipado com esse óculos. Ele é um óculos que você coloca ele e conecta com a internet. Na nossa central aqui em Cuiabá tem um técnico completo, o cara que entende de todos os assuntos da máquina. Ele conecta através do óculos e ele vai orientando o mecânico lá a resolver os problemas. Como as nossas instâncias aqui são muito grandes, né? Muitas vezes o mecânico ia até lá, voltava porque faltava uma dúvida, não conseguia resolver, mesmo falando por telefone, ele não estava vendo o equipamento. Então hoje, esse técnico daqui consegue olhar o equipamento e através do equipamento é como se ele estivesse no olho do mecânico. Então ele vai nomear ou ele vai indicar qual peça precisa ser ajustada, que controle ele precisa dar naquela peça para que a máquina volte a funcionar. Isso vale para as máquinas de John Deere de construção ou para a Scania também. Se o caminhão Scania tem muitas vezes que o caminhão está na estrada, dá um problema, a gente manda o técnico lá,
têm o mesmo recurso. Então, isso é super inovador, é a primeira concessionária, os dois primeiros concessionários do Brasil, tanto da John Deere como da Scania, que a gente está com esse projeto, para dar velocidade e para ter uma performance muito maior usando a tecnologia. Outro projeto também muito interessante que a gente está fazendo é um projeto de um app que nós lançamos, né? Por enquanto nós estamos rodando ele nas concessionárias Scania, mas basicamente ele transforma todo o acesso do caminhão à concessionária de uma forma digital. Então no passado o cara chegava, parava na cancela, pedia para entrar, daí via se tinha vaga, não tinha, então agora ele consegue entrar, agendar o caminhão, o horário que ele quer ser atendido, quando ele chega ele já só coloca o QR Code, ele entra, as peças já estão separadas para ele dentro do box, isso dá velocidade. Ele consegue acompanhar todo o desempenho do caminhão dele no app, quantos quilômetros rodou, quanto tem ainda para rodar, o dono da transportadora, ele consegue olhar tudo o que está acontecendo, ele consegue através de câmeras que nós colocamos dentro da concessionária, olhar o caminhão dele lá fazendo o trabalho e acompanhar no celular dele, como é que está, quanto tempo ficou dentro da concessionária, quanto que esse tempo saiu, porque agilidade e tempo rodando é dinheiro para o transportador. Além disso, nós estamos criando uma série de benefícios para o próprio motorista. Então, ele pode almoçar na nossa concessionária, ele pode dormir na nossa concessionária. Nós instalamos agora recentemente uma cadeira de massagem aqui em Cuiabá para o motorista. Então, ele chega com esse aplicativo, ele vai passar no QR Code e ele vai poder usar essa cadeira para ele dar uma relaxada que ele pega a estrada. Nós temos outras ambições, né? A gente sabe que, por exemplo, o motorista está na estrada, distante, longe de família, muitas vezes precisa de um apoio. Nós estamos fechando também uma parceria, devemos fechar nos próximos meses uma parceria com psicólogos para que ele possa ter alguma assistência na estrada para isso. Então, tem muita coisa. Nós instalamos uma área de inovação, tem muitos projetos que estão saindo. Inquietude. Essa é a palavra, né? A gente Adorei. precisa criar, a gente precisa se provocar, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a gente precisa se provocar muito. Isso tudo junto com a área de marketing, né? Tem feito um trabalho maravilhoso na companhia. No último ano também nós fomos reconhecidos com Great Place to Work, né? Uma das melhores companhias para você trabalhar. É muito importante, é um prêmio bastante importante. Foi a primeira concessionária Scania no Brasil, uma também entre as 3, 4 concessionárias da John Deere. Tudo isso buscando meio que assim, qual é a minha visão, o que eu vejo? Você tem que ter pessoas num ambiente extremamente rápido, nós precisamos ser rápido porque o mundo hoje é rápido. Você trabalha com comunicação, você sabe, né? A internet, os meios de comunicação, você precisa ser muito rápido. A gente entende isso, que a gente precisa ser muito rápido, precisa ter ideias e colocar em prática e ir testando, mas a gente precisa ter um clima bom. Você precisa ter um clima gostoso, um clima onde as pessoas se sintam à vontade, que se alguém errar, ninguém vai crucificar, mas que nós vamos cobrar muito para que você tenha iniciativas que você faça, que você possa compartilhar isso e que no final a gente consiga gerar bons resultados, porque né, nós estamos aqui falando sobre uma função de um CEO, de um presidente. No final, todo mundo precisa gerar um resultado. Sim. O como que você gera esse resultado, que para mim é o grande segredo. Né? Dá para gerar resultado a curto prazo a qualquer custo. E isso não dura no tempo. Então, eu acredito num resultado construído com pessoas, construído com ideias, com muita disciplina, com inquietude, com qualidade de vida também, que é um desafio hoje em dia, né? Porque muitas horas de trabalho, tudo isso. Então, obviamente, parece simples, né? Tudo é maravilhoso. Não, tem um grande desafio e isso você vai vencendo todos os dias. Esse equilíbrio, né? Buscar. Todos os dias você tem que criar alternativas para isso. Ouvindo você falar, assim, me veio uma frase na cabeça, que quando a gente busca um trabalho, a gente não tem que pensar o que esse trabalho vai proporcionar para a gente, mas sim o que nós iremos proporcionar para esse trabalho. Acho importante. E o que esse trabalho proporciona ao mundo. Que ele já está totalmente correlacionado, né? O que eu estou entregando ao mundo quando eu faço esse trabalho? O que essa empresa entrega ao mundo, né? O que ela está mudando nesse mundo? Eu acho que não faria sentido nenhum se a gente pensasse só no resultado financeiro, né? Naquela coisa assim de bater a meta. Isso é importante, claro que é. Sim. Mas é decorrente de um bom trabalho, decorrente de uma boa estratégia, de boas pessoas trabalhando com foco em realmente entregar o seu melhor. Eu acho que você falou uma coisa que eu acredito muito, né? O resultado, eu sempre brincava, o resultado que resulta. O que quer dizer isso? Você só vai conseguir ter bons resultados se você consegue ter boas iniciativas. Então, não foca muito lá no resultado em si, que eu quero dizer o seguinte, foca muito nas iniciativas.
foca muito no plantio, né? Foca muito naquilo que você vai estar fazendo hoje, que vai gerar a médio prazo alguma coisa para você. Pode ser na vida pessoal, pode ser na vida profissional, mas você tem que ter esse foco, sabe? Porque é isso que vai te gerar no tempo. Não adianta você ter uma ambição, eu quero, sei lá, a ambição de chegar na Globo, sei lá, em qualquer lugar que for. Você tem que primeiro começar a plantar muito o dia a dia. Ou você tem a ambição de ser um presidente e você é um vendedor. Você vai ter que plantar muito o teu dia a dia e as coisas vão acontecendo no tempo. É um dia de cada vez, né? dia de Fazer cada sua vez. parte, entregar o seu melhor, eu acredito que seja isso mesmo. Eu acredito que nós estamos chegando aí nos nossos minutos finais, né? Nesse tempinho que a gente sempre sabe, né? Que parece que não passa muito rápido aqui. Eu queria já aproveitar, né, para agradecer tudo que você trouxe pra gente, toda a bagagem. Agradecer todo o conhecimento compartilhado, né? Parabenizá-lo também, porque por ser essa pessoa, por ser esse líder, né? Que traz muita coisa interessante e que tem esse olhar realmente num todo, né? Eu acho que eu sou muito grata por poder ter a oportunidade de conhecer pessoas como você, aqui nesse espaço que a gente fala de comunicação, mas que a gente também está falando de conexão de pessoas. Então, eu desde já agradeço a sua presença em meu nome, em nome de todo o Grupo AgroPlus, e deixo aí um minutinho final para você também, despedir do pessoal e, enfim, dizer o que você achou do nosso programa de hoje. Não, acho que, puxa, parabéns primeiro para vocês, pelo AgroPlus. Eu fui lá no lançamento, no convite que vocês fizeram. Acho que está muito bacana, vocês estão começando uma iniciativa bem interessante, tenho certeza que vai ser um sucesso. O agronegócio, ele se desenvolve rápido, e comunicar, e trocar ideia, e, enfim. Uma coisa que eu vejo muito também, o agronegócio está se profissionalizando muito também. Né? Você vê muitas fazendas ou produtores que estão montando sua estrutura, estão vendo a necessidade de montar sua estrutura. Então, também você está gerando aqui um conteúdo importante, no meu ponto de vista, vocês estão gerando para que eles também olhem para esse lado, né? Porque assim, a gente olha tecnologia, tudo na agricultura, que é super importante, mas por detrás da tecnologia tem pessoas, tem que organizar as organizações, né? As organizações precisam se organizar para conseguir acompanhar tudo isso, né? Porque muitas vezes eu escuto as pessoas falar assim, pô, o problema são as pessoas, eu costumo dizer, e a solução também são elas. Então, eu acho que vocês estão aí num momento muito bacana, num projeto maravilhoso, parabéns aí pelas iniciativas. Eu acho que esse conteúdo que você está produzindo aqui também vai ajudar de alguma forma num algo mais, né, que é como você vai fazer gestão de tudo isso no tempo, como que o agronegócio vai fazer gestão de tudo isso, né, e como vai administrar, como vai reter essas pessoas que estão aí para os próximos passos e tal. Então, o programa é uma troca. Você está trazendo pessoas aqui com alguma experiência, que pode deixar alguma semente, que pode trazer algum conhecimento. Muito maravilhoso, fiquei muito feliz de participar e parabéns. Ai, gratidão, gratidão. Gente, gratidão também é você que nos acompanha, que está sempre aí com a gente. E não se esqueça, para você assistir esse programa na íntegra ou os outros programas dos outros colegas também, é só acessar a nossa plataforma de streaming, o agroplus.tv, e para mais notícias o site www.papodeimprensa.com.br. Eu fico por aqui, agradeço mais uma vez a companhia de vocês e até mais.